Cumprir os compromissos assumidos com os eleitores é a missão dos deputados nos anos em que atuam nesta Casa de Leis. Mostrar o trabalho deles é a missão da TV Alesp. Aqui você vai saber tudo o que eles fazem para honrar o seu voto. Toda semana, um deputado vai ocupar esta cadeira, ficando frente a frente com o eleitor. Este é o programa Prestação de Contas. Hoje com a gente o deputado Ricardo Melão, do Partido Novo. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Guga. É um prazer estar aqui, sempre. Agora, deputado, passados aí os primeiros 15 dias de mandato, o que o senhor tem a falar para o seu eleitor? Como foi esses primeiros 15 dias? Foi uma experiência bastante intensa, nova, né? A nossa primeira experiência no parlamento. Então eu diria que tem sido incrível, né? Aprender bastante coisa e principalmente começar a fazer aquilo que nós nos comprometemos durante a campanha eleitoral. Eu sempre tive como discurso, aliás, é um grande questionamento que eu faço sempre aos poderes legislativos que nós temos. Será que cabe, ainda mais um país como o Brasil, que já tem um excesso de normas, bastante, leis que são aprovadas, todo ano entram em vigor, há necessidade de tudo isso? Será que não tem lei demais, lei que interfere demais na vida das pessoas? Será que as leis que são aprovadas realmente são necessárias? Então, uma coisa que eu me comprometi é tentar mudar um pouco essa questão de a produtividade de um deputado ou de um vereador, enfim, ser confundida com produção de normas legislativas, projetos de lei. Então, eu me propus eu vou realmente, antes até de propor projetos de lei, eu quero fazer uma revisão de quais leis que nós temos, se essas leis realmente estão sendo úteis, se elas são necessárias, se elas já deveriam ser revogadas. Tem muita lei que é antiga, que não cabe mais, né? A gente já está numa outra época. Então eu me propus fazer essa revisão e ter, ao final do meu mandato, orgulho de dizer que eu enxuguei esse emaranhado de normas que nós temos. Agora, deputado, até a sua experiência antes no município de São Paulo foi relacionado a isso, né? Como você vai levar isso para a Alesp? A tua equipe, ela já está fazendo um planejamento dessas leis? Qual o cenário desse início de mandato em relação à revogação? Sim, a gente fez um levantamento, né, como você mesmo mencionou, eu fiz um trabalho na Prefeitura de São Paulo, agora em 2017, com os normativos internos, que são as portarias, né, que regem o funcionamento da Prefeitura. Seria uma espécie de lei interna, né, da própria da Prefeitura. Mas aqui nós fizemos já um levantamento das leis estaduais existentes e existem aí quase 17 mil leis vigentes sem revogação expressa. Ou seja, não foram revogadas expressamente. Estão lá. Se você for lá no site, você vai ver que elas continuam existindo. E dentro disso nós estamos levantando, né, separando por áreas, né, justamente para saber que leis ainda continuam vigentes e são úteis, que devem ficar, que leis poderiam ser consolidadas com outras leis semelhantes. Não faz sentido você ter 3 leis esparsas sobre o mesmo assunto, porque não juntar num documento só. E aquelas leis que têm que ser revogadas mesmo, né? O senhor tem exemplos de leis que estão revogadas, que devem ser revogadas? Na verdade, também entra o lance da fiscalização do Estado, que às vezes o Estado não tem pernas, né, para fiscalizar. Você acha que muitas leis devem ser revogadas? Muitas, e a gente tem exemplos aí. Uma clássica é a do copinho azul. Sim. Né, que obrigou que os estabelecimentos que servem comidas, bebidas, enfim, tivesse um copinho azul ali para destacar quais que tem açúcar ou não. Isso é uma lei de muito difícil fiscalização por parte do Estado. Certamente é uma lei que não iria pegar, os estabelecimentos não iam cumprir, fora que é inconstitucional. E você tem algumas leis, que é importante discutir, que são aprovadas, são inconstitucionais, depois são vítimas aí de uma ADIM, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade, e são suspensas, acabam nem vigendo, né? Elas ficam suspensas e sendo discutidas no Supremo. Então, são leis que eu acho que vamos encerrar essa discussão. Se é inconstitucional, já revoga, propõe a revogação. Até para explicar direito para o seu eleitor, para o telespectador, como é que o Estado aprova uma lei que é inconstitucional? Olha, é uma boa pergunta. É uma questão interna aqui da casa.
A Assembleia Legislativa geralmente tem uma competência muito reduzida, aliás, é uma briga nossa, do Novo, inclusive, rever o Pacto Federativo para que as assembleias estaduais tenham mais autonomia para legislar. Então, muitas vezes, o deputado, no anseio de atender aquilo que o eleitor dele quer, acaba fazendo projetos de lei que são pautas que não tem nada a ver com o Legislativo Estadual, não teria nem competência para isso. E isso acaba passando. Não sei se falta, talvez, um trabalho mais rigoroso na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é algo que eu vou ver aqui na prática, na experiência, mas que não deveria ter passado, né? Eu tenho constatado isso nos meus levantamentos. Então é uma questão de se analisar, tentar fazer um controle prévio. E agora o senhor lembra de mais alguns casos de leis que não servem, na verdade, para nada e elas estão aí todas certas, mas não tem uso? O senhor tem mais algum exemplo? Tem uma lei, Guga, que essa aí talvez tenha algum debate, mas eu gostaria muito de levantar o debate, porque eu não compreendo. Que é aquela lei que proíbe o uso de celular nos postos de gasolina. Eu nunca vi uma comprovação científica de que realmente vai explodir tudo, né? E as pessoas usam o celular. Eu nunca vi essa lei sendo cumprida. E talvez o Estado não tenha a possibilidade de fiscalizar também. Não tem a possibilidade, imagina, exatamente. Você tem um posto de gasolina em cada esquina, né? Milhões de pessoas usando. Como você vai fiscalizar, né? Exato. Eu gostaria muito de levantar o debate. Eu configuro, mas é a minha classificação. Vou levantar essa questão. Gostaria muito de ter o debate para entender melhor essa lei. Porque, na minha opinião, é uma lei inútil, até que me prove ao contrário. Mas quero levantar esse debate. E a sua equipe técnica já está fazendo essa triagem, quer dizer, em breve você levanta para o seu eleitor essas leis e fala, olha, essa realmente não tem sentido, vamos brigar pela revogação. Exatamente. O trabalho Como está a sua articulação dentro da casa falando em revogação de leis? Já tem conversado com os outros deputados? Como está? É só com o Novo? Já conversou com deputados de outros partidos? Como tem sido a aceitação na casa em relação à revogação das leis? Você sabe que essa é uma pauta que tem muita aceitação. As pessoas realmente reconhecem que há um excesso de leis e que isso precisa ser enxugado. O problema é quando entrar no mérito de cada uma, né? Depende do posicionamento do deputado, pode ser que alguma lei, que no meu ponto de vista, seja uma lei que interfere, burocrática, ou inútil, ou desnecessária, pode ser que ele entenda que não. Mas de início há uma simpatia muito grande em torno da pauta, inclusive a gente criou a Frente pela Desburocratização, eu em parceria com o Sérgio Vitor, que é outro deputado do Novo, conseguimos várias assinaturas de apoio e de pessoas que querem participar da frente também. E o primeiro objetivo da frente é justamente esse, é levantar quais são as leis inúteis, caducas, desnecessárias que poderiam ser revogadas. Quer dizer, hoje você faz esse projeto em parceria com o Sérgio Vitor, mas tem alguns outros deputados que já se engajaram? Sim, de vários partidos, tem da Rede, tem do PSL, tem diversos outros partidos, né? Do PSDB, do PMDB. Bem interessante. E dentro disso, deputado, o senhor já tem eventos, eu vi que tem um site, né? Sim, site que a pessoa pode entrar. revogajá.com.br. E aí o eleitor ele pode participar, pode diagnosticar essas leis. Existe uma lei tal que, na minha visão, não tem uso. Ele manda e vocês vão fazer um estudo. A ideia é criar, primeiro conscientizar as pessoas do mal do excesso de lei. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a lei inútil atrapalha a lei necessária. Por quê? Porque você cria uma série de leis e se cria aquilo que eu já mencionei até num programa passado, uma expressão que existe só no Brasil, que é a lei que não pega. Isso é um absurdo. Pois é, e no Brasil lei isso é corriqueiro, acontece muito, né? Exato. Todo mundo fala, a lei que não pegou. Lei que não pegou. A gente citou agora o exemplo do celular no posto de gasolina. Exato. Isso é um absurdo, isso eu acho que cria um desrespeito ao ordenamento jurídico ao Estado de Direito. Agora, por que isso acontece? Porque se cria muita lei desnecessária, lei que não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos. Então, no Brasil existe essa figura. Então, para a gente voltar a ter respeito ao nosso ordenamento jurídico, né, a nossa legislação, você tem que tirar, acabar com as leis necessárias. E, teoricamente, existe na população uma sensação de impunidade também. Ninguém vai me multar, eu não vou ser punido, então... Parece que as pessoas, a partir do momento que virou lei, tem que ser respeitada. Se qualquer nação civilizada é assim. Né? Qualquer país civilizado é assim que funciona. Mas por quê? Porque lá existe um respeito, né? A lei é aquilo que é extremamente necessário e de acordo com a realidade, com os costumes do país. E a gente havia até conversado nos bastidores, por exemplo, a lei do tabaco, a proibição
de fumar em locais públicos, etc. Isso a população se conscientizou, né? Sim. Independente de multa, fiscalização por parte do governo, existe uma consciência da população, né? Você acha que falta um pouco de comunicação, conscientização, deputado? Falta. E a participação das pessoas, voltando à outra pergunta do Revoga Já, ela é muito importante nesse sentido. Eu me lembro em São Paulo, da lei municipal do Cidade Limpa. As próprias pessoas se conscientizaram disso e passaram a fiscalizar o estabelecimento do lado, para ver se estava cumprindo. Então, se a própria população ajuda nessa fiscalização, melhor. Então, é importante que a população se conscientize do que realmente é importante. O Revoga Já é justamente para as pessoas, primeiro, se conscientizarem do excesso normativo que nós temos e participar. Participar, indicar alguma lei que afeta o dia a dia dela, coloca ali no site, indica para a gente, a nossa equipe vai analisar. Mas a ideia é justamente essa, criar um movimento que se expanda, não só no estado de São Paulo, como também nos municípios, em outros estados, e é justamente para acabar com esse excesso de leis que existe no Brasil. Agora, leis deputado, inúteis e desnecessárias. Exato, as leis necessárias. Agora, conta um pouco como funciona o seu gabinete. É um gabinete que a gente sabe, por tudo que o senhor já falou, que é um gabinete mais enxuto, né? Como funciona o andamento do seu gabinete? E me parece, o senhor me falou nos bastidores, que o senhor está todo dia, durante o tempo todo, acompanhando as atividades do gabinete aqui na Assembleia. Sim, eu fico bastante presente aqui, quase todos os dias eu estou aqui, de manhã à noite, né? Às vezes eu saio para uma agenda externa ou outra, mas a minha base é aqui. Eu começo aqui e termino aqui. Isso que é importante. Bom, um deputado hoje teria direito a 32 assessores. Aliás, na verdade, até teve uma decisão judicial que cortaram. Para 23. Caiu para 23 assessores. Nós, do Novo, temos como compromisso, isso é subido em campanha, assinado por todos aqueles que foram candidatos já durante a eleição, de cortar para pelo menos metade. Mas eu, o Sérgio Vitor, o Reni e o Daniel José, que são os deputados do Novo, hoje estamos com 8 pessoas nos gabinetes. Temos 8 assessores apenas. Fizemos aí um pacto entre nós e cortamos muito mais do que deveríamos, inclusive. E a ideia é essa. Corpo técnico só. Corpo técnico, uma equipe bastante técnica. Inclusive, eu vou divulgar nas minhas redes sociais quem são, o currículo, justamente para mostrar isso. Montamos uma equipe de qualidade, uma equipe técnica, né? Como nós enxergamos que a política deveria ser feita. Nós estamos aqui para legislar e principalmente para fiscalizar o trabalho do governo do Estado. Eu acho que nessa função, nesses poderes que um deputado tem, nós precisamos ter uma equipe competente para auxiliar o deputado nessa atividade. Em termos de fiscalização das ações do governo do Estado, como vai trabalhar seu gabinete? Você tem pessoas específicas? Sim, eu tenho 2 pessoas lá. Claro, todo o gabinete está envolvido nisso de alguma forma, mas diretamente 2 pessoas. Um especialista em orçamento público, justamente para fazer a análise do nosso orçamento, ver ali inconsistências, gastos que nós entendemos estarem muito elevados, que poderiam ser menores, e um outro que é especializado em análise de dados. Então eles ficam ali deslocados para isso, né? Para olhar o orçamento, olhar os contratos, olhar os gastos, compará-los, ver se existe alguma coisa ali que, né, esteja desperdiçando o dinheiro do pagador de impostos. Eu tive, essa foi uma grande pauta minha de campanha, que é: vamos respeitar o dinheiro daquele que paga imposto, do cidadão, né? Eu tenho um lema que eu uso muito para a equipe, é: cada real vale. Não é porque é pouco. Se não precisava ser feito aquele gasto, não tem que ser feito. Dinheiro público é o dinheiro de todos nós. E a gente tem que ter esse cuidado, que muitas vezes não temos no poder público. Então a ideia é justamente criar essa conscientização, né? Fiscalizar, analisar dados, apontar, questionar e justamente criar essa nova cultura de entender que o dinheiro público é um dinheiro de todos e que cada real vale. Claro, e agora o senhor defende uma frase, né? Acabar com a presença do Estado na vida das pessoas. Explica um pouquinho de forma didática para o telespectador da TV Alesp como funciona essa sua ideia. A ideia é o seguinte: a gente parte do princípio que nós temos um Estado grande, inchado, que acaba se metendo em mais áreas do que deveria, quando ele deveria, na verdade, estar focado naquilo que é essencial. Sobretudo saúde, segurança e educação. E que faça isso de forma bem feita, principalmente focado naqueles que mais precisam. Essa é a função do Estado. Todo o resto cabe à iniciativa privada, cabe às pessoas. Quem produz riqueza não é o Estado, quem produz riqueza são as pessoas, é quem trabalha, é quem empreende, é quem se arrisca,
é quem soa ali todos os dias. O Estado, ele tira a riqueza das pessoas. Né? Para quê? Para manter toda uma estrutura voltada para algumas atividades básicas. E hoje tira demais. E o Estado não interfere só dessa forma, extraindo parte daquilo que a pessoa ganha, como também criando leis burocráticas desnecessárias que limitam a liberdade das pessoas. Então, quando eu falo de tirar você disse aí a presença do Estado, eu diria a interferência do Estado, que é uma presença mais pesada, né? Tirar é justamente isso, né? Tornar as pessoas com mais liberdade para empreender, para fazer suas escolhas, para poder crescer e para ser feliz. Isso que é o mais importante, buscar a sua própria felicidade. Pois é, o senhor fez um discurso no plenário recente falando que se o deserto do Saara fosse de responsabilidade, né, a administração do Estado, em 5 anos a areia ia acabar. Dentro dessa analogia, fala um pouquinho para o telespectador por que o senhor acha que funciona. O senhor acha que é erro na gestão? O senhor acha que é mau uso no dinheiro público? A corrupção dentro disso também? Quais os fatores que o senhor acha para fazer essa afirmação? Bom, essa é uma frase do Milton Friedman, economista, prêmio Nobel, liberal, assim como nós somos do Partido Novo. E eu faço essa afirmação porque é uma realidade. Onde o Estado se mete, né, você tem uma série de problemas. Né? Primeiro, da própria questão política, a cultura do toma lá da cá. Então, se você tem lá uma estatal exercendo alguma atividade econômica que não é função do Estado, o Estado tem que cuidar daquilo que é essencial, né? Não de ficar administrando empresa, banco, correio, seja lá o que for. Né? E você percebe que quando ela existe, ela se torna a senha dos políticos. Por mais que você fale, vamos fazer uma gestão responsável, vamos ter controle, vamos selecionar bem os cargos, enquanto estiver nas mãos do poder público, dos políticos, ela vai ser alvo de cobiça e muitas vezes o que se cria de bom é derrubado no dia seguinte e se torna uma empresa deficitária, alvo de corrupção, alvo de má gestão. Isso sempre vai ser assim. Então, quando eu brinco que citando essa frase do Friedman, se você colocar o Estado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia, porque o que acontece é o que o Estado faz, né, com as empresas que eles têm, com as estatais que ele tem, com muitos serviços públicos. E aí é uma junção de tudo isso que eu te falei. Descontinuidade de boas políticas por motivos políticos, corrupção, né, má gestão mesmo, é colocar pessoas incompetentes em áreas que muitas vezes ela nunca estudou na vida, nunca trabalhou com aquilo, nunca entendeu e está lá exercendo uma função que, se você fosse comparar no mercado, seria uma pessoa extremamente especializada, com currículo apropriado para aquilo. É uma mistura de tudo isso, né? E é o que faz o Estado ser um péssimo gestor. Minha ideia é, o Estado pode ser um bom gestor se ele focar naquilo que é essencial, estritamente essencial. Principalmente quando a gente fala em, o Estado tem que está focado em educação, saúde e segurança pública, não necessariamente, por exemplo, educação e saúde, ele precisa prestar aquele serviço diretamente. A palavra que eu uso é garantir saúde e educação e segurança pública para aqueles que precisam, principalmente. E garantir não necessariamente é você prestar diretamente. Se você consegue fazer um bom contrato com uma empresa para realizar aquele serviço, desde que o Estado fiscalize, seja transparente, tenha concorrência. O senhor é a favor da terceirização também dos serviços públicos? Sim. Sim, e fortalecer o papel do Estado de regulador nesse sentido. Você tem um corpo para fiscalizar se aqueles... O Estado tem que fiscalizar. Fiscalizar, colocar metas. Você faz lá um contrato de gestão com métricas muito claras, com punições que realmente vão ser aplicadas caso o serviço não esteja sendo prestado a contento. Eu acho que se o Estado se colocar nesse papel, nós melhoraremos muito. O problema é que muitas vezes existe essa terceirização, mas ela é mal feita, é mal fiscalizada, os contratos são muito mal feitos, os projetos são péssimos, e aí depois acontece tudo isso que a gente vê. Né? Se o Estado ficasse focado apenas nesse papel de regulador, a gente teria, inclusive, serviços muito melhores nessas áreas. Deputado, um assunto que é muito falado na casa esses dias, o governador João Dória mandou o projeto de privatização do ginásio Ibirapuera e o senhor esteve lá nos últimos dias, sim, fez a visita, avaliou. Conta um pouco esse cenário e por que o senhor é a favor ou por que o senhor é contra a privatização. No caso, o senhor é a favor. Nesse caso, completamente a favor.
O que o senhor encontrou lá no ginásio do Ibirapuera? Você vê, né, quando a gente fala do ginásio, ele envolve mais coisas ali. Você tem um complexo aquático, você tem um estádio e tem o próprio ginásio e tem ali um palácio do judô também ali funcionando. Sabe quanto custa aquilo por ano? Quanto, deputado? 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. Sabe quanto que o governo consegue arrecadar com aquilo? E olha que a gente está falando de um espaço que está numa área nobre. Nobre. Que Você pode... tem um ginásio ali que cabem 10 mil pessoas, Exato. coberto. Exato. Só no ano passado... Eu acho que é a melhor estrutura no estado de São Paulo para receber um grande evento. Exatamente. Né? 2 milhões e meio de reais. Ou seja, você tem aí mais de 15 milhões de reais de déficit. Quem está pagando isso? Eu, você, os cidadãos que estão nos assistindo, a população em geral. Agora, cabe isso, e aí eu já vou para uma questão anterior. Cabe ao Estado administrar um ginásio esportivo dessa magnitude? Mas, deputado, de repente administrar com uma gestão bem feita não seria a solução ou você acha que não tem jeito? Porque por mais seja bem feita num período, é o que eu te falei, tá ali, é alvo, vai ser alvo de negociação, de tomar lá da cá da senha dos políticos. É melhor tirar a carne, entendeu? Você não vai... Enquanto existir o tigre, não adianta você ter uma carne controlada. Uma hora o tigre vai dar um jeito de comer aquela carne. Então vai dar um prejuízo para o Estado de 15 milhões. E na minha concepção, 15 milhões por ano, na minha concepção, não é uma área que o Estado deveria estar operando. Você tem aí a iniciativa privada com potencial enorme de investimento. Quais os benefícios que virão para a população com a iniciativa privada? Então, nesse caso, primeiro, ele vai transformar o estádio numa arena multiuso para 20 mil lugares. Uma capacidade muito maior, moderna, que vai poder trazer eventos muito melhores do que nós estamos trazendo agora. Então você já tem toda uma vantagem na questão cultural de entretenimento, para começo de conversa. Pra você ter uma ideia, hoje o ginásio com 10 mil lugares apenas, ele perde muito eventos, não tem ar-condicionado e o teto dele tem uma estrutura muito frágil, você não consegue pendurar coisas, então acaba sendo um pouco limitado para atrair grandes eventos. Por exemplo, jogos da NBA, que acontece até no México, sim, poderiam vir para cá. Imagina que maravilha. Não temos estrutura para receber. Exatamente, não tem estrutura para receber. Todas as grandes cidades do mundo têm ginásios, no caso arenas multiuso, cobertas, com capacidade para 20 mil pessoas. São Paulo caberia isso. E tem. Né? Tem mercado para isso. Mas infelizmente essa estrutura nós não temos e poderia ser muito bem operada dentro do complexo do ginásio Ibirapuera. As vantagens vai ser em termos de arrecadação, de renda, de geração de emprego, geração de valor. O quanto movimenta a economia um grande evento como esse? Agora a população, quando a pessoa é contra, ela fala, vamos perder o espaço. É verdade isso, deputado? Não, nesse projeto nem perde, na verdade é uma concessão. Então, Os serviços públicos prestados lá vão continuar, as aulas, os trabalhos de qualificação esportiva continuam. Na verdade, se for ver lá hoje, o trabalho é muito pouco. Não acontece quase nada. A piscina custa 300 mil reais por mês, o complexo aquático. Você tinha aulas ali há um tempo atrás, hoje eu acho que nem está tendo, se eu não me engano, pelo menos eu não vi nada ali, mas você tinha 100, 150 alunos. Vale a pena gastar tudo isso para beneficiar 100, 150 pessoas? Não. Você tem algumas pessoas... Prática de atletismo, por exemplo. A pista foi reformada recentemente, acho que uns 5 anos atrás, já está com bolha. Você não consegue fazer uma atividade... Que não consegue receber mais competições internacionais. Porque né? é o Estado... Exatamente, e não consegue receber competições internacionais. Então você se forma muito pouco ali. Acho que ganharia muito mais dentro de um projeto de concessão onde você não está dando para um privado esse complexo. Ele vai realizar investimentos conforme o edital e vai poder operar esse complexo por 30 anos, que é o prazo que ele colocou no edital. Então, eu acho que teria muito mais benefícios assim, porque a empresa conseguiria agregar mais valor daquilo. Agora, deputado... E renderia, seria viável, seria sustentável. Exato. Agora, deputado, indo nessa linha, qual a sua opinião em relação à privatização dos presídios, que é outro tema polêmico? Isso é bem polêmico mesmo, eu sou a favor. Eu acho que nós temos um bom modelo aqui no Brasil mesmo, lá em Ribeirão das Neves. Foi feito ali uma parceria público-privada, onde a empresa privada que ganhou ali ficou responsável por construir o presídio, o que eu acho bastante vantajoso, e depois ela faz a gestão. Então, olha que coisa interessante. Quando a empresa constrói e faz a gestão em seguida, qual que é o interesse dela? Construir da melhor forma possível para ter menos custos de manutenção. O custeio é pesado, todo mundo Exatamente. sabe. Quando você faz um contrato normal, geralmente é uma empresa que faz o projeto, a outra constrói.
E o Estado vai lá... E o Estado tem dificuldade em depois manter o custeio. E manter o custeio, por todos esses motivos que nós já colocamos aqui. Sim. Nesse presídio, para você ter uma ideia, ressocialização de presos, você tem 30%, muito mais que a média nacional, de pessoas já estudando, trabalhando, aptas depois para serem ressocializadas. É um índice muito maior. Você não teve caso de rebelião, você não teve caso de fuga. Ali, toda a gestão do presídio é muito bem feita. Não há superlotação, como nós temos hoje nos presídios, ou seja, uma gestão muito melhor. Você tem bons números ali mostrando a um custo bastante reduzido. Hoje ela custa por preso R$ 2.700. A média nacional você tem entre R$ 2.000 a R$ 7.000 o custo por preso. Você imagina um preso custar R$ 7.000, né? Um preso custando R$ 7.000. Você tem de tudo qualquer caso. Agora, as condições precaríssimas. A gestão daquilo extremamente precária. Então eu acho que é um modelo muito importante para a gente trazer, discutir e replicar. Eu acho muito válido a discussão. Agora, deputado, estamos já chegando nos momentos finais do nosso programa, mas eu não posso deixar de tocar numa pauta. O senhor, quando assumiu o seu mandato, o senhor cortou uma série de privilégios. Sim. Conta um pouco para o telespectador da TV Alesp nessa prestação de contas. Bom, o primeiro deles nós teríamos direito a 23 assessores, já estamos trabalhando com 8. Um número bastante reduzido. Nós teríamos direito, isso para mim e para toda a equipe, auxílio saúde. Você pode pedir reembolso ali de consulta médica, uma série de coisas. Já abrimos mão, já declaramos. Carro oficial, motorista, não vamos usar. Já abrimos mão também, fizemos um ofício. Tem lá auxílio creche, também abrimos mão, não vamos usar. E vamos manter os gastos em 50% do total de gabinete que a gente teria direito, chegar no mínimo a 50%. Aliás, no máximo 50%. Então o deputado vem para a Assembleia de Uber? Ou com eu venho de Uber. Próprio? Ou eu venho de carona ou de Uber. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer a sua participação nesse prestação de contas, sempre aberto esse espaço para você divulgar o seu mandato. Guga, eu que agradeço, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Obrigado. No programa Prestação de Contas de hoje, eu recebi o deputado Ricardo Melão, do Partido Novo. Este é o espaço aqui na TV Alesp para o deputado divulgar suas ações de mandato e prestar contas ao seu eleitor. Você pode ver e rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!